Olá, peoples! Na aula de hoje nós vamos ver exercícios de definição de polinômio. É uns exercícios bem do comecinho, mas para a gente aprender um pouquinho da teoria de polinômio. Se você gostar da aula de hoje, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Exercício 1. Complete a tabela. Aqui nós temos uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna, o exercício já coloca os monômios aqui que eu vou ter que trabalhar. Na segunda coluna, eu tenho que colocar o coeficiente. O coeficiente aqui é o coeficiente numérico. E na terceira coluna, a parte literal. O primeiro polinômio é o b quadrado. Aqui na frente do b quadrado não tem nenhum número. Então, quando não tem nenhum número, é a mesma coisa que tivesse o número 1. Então, o meu coeficiente numérico aqui é 1. Uma unidade. E a parte literal são as letras, que é o b ao quadrado. No meu segundo monômio, o coeficiente numérico é o menos 9. O sinal acompanha o número. Então, nesse monômio, o coeficiente numérico é o menos 9. E a parte literal? A parte literal é o restante das letras. O x ao cubo, o y ao cubo e o z. Todas as letras juntas formam a parte literal. O próximo polinômio é 2/3 de a quadrado b. Aqui ficou um pouquinho apertado, ficou ruim, tá? Mas eu acho que dá para entender, né? 2/3 de a quadrado b. Então, o coeficiente é exatamente o 2/3. Mas pode ser fração? Pode, é a parte numérica. Então, 2/3 é o coeficiente numérico e o a quadrado b é o coeficiente literal, é a parte literal. E o último monômio, o coeficiente numérico é o 13. E a parte literal são todas as letras restantes. O x, y quadrado, z. Exercício 2. Classifique em monômio, binômio, trinômio ou polinômio. Então, a letra A, menos x mais 5. Percebam que os termos ficam separados pelo sinal da soma. Então, nesse primeiro polinômio aqui, eu tenho 2 termos. Então, esse é classificado como binômio. Na letra B, 2xy mais 7x mais 9z quadrado mais 3. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 termos. Então, 4 ou mais que 4 é polinômio. O binômio não deixa de ser um polinômio, tá? Todos eles são polinômios. Só que para 1, 2 e 3 tem um nomezinho especial. O próximo, que é a letra C, 3y ao cubo mais y quadrado mais 2. Então, esse aqui eu tenho 3 termos. Então, esse pode ser classificado como trinômio. E o último é a letra D, ele é um único termo, 3/4 de x quadrado. Então, o único termo, não tem o sinal de mais, não tem outros termos acompanhando, então ele é um monômio. Então, binômio, polinômio, trinômio e monômio, mas todos eles são polinômios. Exercício 3. Determine o perímetro da figura. O que ele quer? Ele quer que a gente monte o perímetro e ache o polinômio que representa o perímetro dessa figura. Então, perímetro é representado por 2p. 2p é a representação de perímetro. Como que eu calculo o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar todos os lados dessa figura. É um quadrado mais um retângulo. Então, se aqui é A, esse lado aqui é A também. Se aqui é A, aqui também é o A. Se aqui é 2B, então esse outro lado aqui também é 2B. E se esse lado aqui é A,
esse aqui também vale A. Então, eu vou começar por esse lado aqui. Então, 1, 2A, 3A, mais um A, 4A. 1, 2, 3, 4. Então, vai dar 4A mais, porque o perímetro é a soma de todos os lados. Já somei os A's, agora eu vou somar o B. 2B com 2B, 4B. Então, ficou 4A mais 4B. Então, esse é o perímetro da nossa figura, que é um quadrado mais um retângulo. Exercício 4. Represente os polinômios abaixo. Tem exercícios que é similar a esse, só que ele pede assim, passe da linguagem literal para a linguagem simbólica. São exercícios bem semelhantes. Então, letra A, o triplo de x. O triplo é a mesma coisa que 3. Então, o triplo de x é 3x. Letra B, a quinta parte do triplo de x. Se o triplo de x é 3x, a quinta parte, a quinta é a mesma coisa que 5. Quinta parte é dividido por 5. Então, é o triplo de x dividido por 5. Então, é a quinta parte do triplo de x. Letra C, que tenha o coeficiente 3 e a parte literal xy². Então, coeficiente é a parte numérica. Coeficiente 3, a parte numérica é 3. E a parte literal, xy². É só juntar o coeficiente com a parte literal. Letra D, o dobro de x somado a y². Então, o dobro significa que é 2 vezes. Então, o dobro de x é 2x. Somado é mais, né? É a adição. Então, o dobro de x somado a y². É só acrescentar o y². Então, dobro de x mais y². Exercício 5. Analise o polinômio 3x² mais x². A princípio, esse polinômio ele já está em ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Então, ele quer que a gente analise esse polinômio. E ele vai fazer algumas perguntas aqui a respeito desse polinômio para a gente estar respondendo. Letra A. Por que alguns termos não são mencionados? Ou seja, aqui ó, eu tenho 3x² e x². Então, tá faltando um termo aqui de x², tá faltando um termo de x² e tá faltando um termo de x². Estão faltando 3 termos aqui. Por que eles não são mencionados? Porque eles são nulos. Quando faltam termos, quer dizer que eles são nulos, ou seja, eles são múltiplos de 0. Então, por isso que a gente não coloca eles tudo aqui. Então, esse polinômio, ele está simplificado. Letra B, escreva o polinômio com todos os termos. Então, agora eu vou fazer o passo a passo desse polinômio completo. Então, primeiro, ó, é o 3x², depois de x² seria o x², só que eu não tenho. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0x², porque ele é nulo, ele é múltiplo de 0. Então, x², x², o x² eu tenho, é só acrescentar ele aqui, x². Mas o próximo que vem depois de x² é x². Então, como ele é nulo, é 0x². Se não quiser colocar nada aqui onde está 1, também não precisa, que a gente sabe que quando não tem nada em cima, é porque é elevado a 1. E o próximo termo, que nós também não temos, seria o último termo, que é x². Então, ele é nulo também, porque ele é multiplicado por 0. Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes 0 é 0. Então, os 3 termos que faltavam desse polinômio,
eu acrescentei aqui. Só tinha 2, eu acrescentei os outros 3, tudo em ordem decrescente. X à quarta, x à terceira, x ao quadrado, x a 1, x a 0. Letra C. Qual o grau desse polinômio? O grau do polinômio é sempre o valor do maior expoente. Então, o grau do polinômio, eu vou pegar o maior expoente que eu tiver. Então, aqui, para esse polinômio, meu maior expoente é 4. Então, o grau desse polinômio é 4. É um polinômio do quarto grau. Peoples, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de exercícios. A segunda aula vai ser soma e subtração de polinômio. A terceira aula vai ser multiplicação de polinômios. E a quarta aula vai ser divisão de polinômios. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal.